Fala pessoal que acompanha aqui o Boletim Semanal Café com Estrelas. Eu sou Léo Veras, esse é o meu quadro onde eu tomo café e falo das estrelas. Estamos iniciando uma semana de lua cheia. Na verdade, o ápice da lua cheia foi sábado passado e ao longo dessa semana ela vai atravessar os signos de Peixes, de Áries e ela vai ficar minguante em Touro no sábado, dia 31. E é o seguinte, apesar dela atravessar outros signos e a gente precisar acompanhar o movimento da Lua naturalmente, o ápice da sua fase aconteceu no signo de Aquário e estamos com o Sol no signo de Leão. Essa é a principal marca de uma lua cheia, né? A lua cheia ela acontece sempre no signo oposto ao signo que o Sol se encontra. Até se pensar astronomicamente, isso faz bastante sentido. O que acontece é, ao longo dessa semana, esses dois principais assuntos serão aqueles que vão marcar todos os eventos que a gente vai atravessar. Então, enquanto o signo de Aquário fala da nossa convivência enquanto humanidade, sociedade, grupos, amigos, relações sociais de uma forma geral, o signo de Leão, que é onde o Sol se encontra, a gente tem uma tentativa de ter mais clareza sobre as nossas potências. É bem possível que ao longo dessa semana a gente tenha muitas oportunidades aparecendo das relações que a gente mantém. Por conta disso, os principais desafios dessa semana circundam a manutenção das relações sociais de uma forma ativa. É quase como se houvesse uma certa dificuldade mesmo de fazer conexões por causa desse contraste entre Leão e Aquário, que é justamente a clareza sobre aquilo que eu quero, o posicionamento, a postura em relação a insatisfações que a gente percebe ao nosso redor e, simultaneamente, a gente tem aí a ascensão de um espírito, né, um desenvolvimento de um espírito solidário, onde a gente tenta fazer conexões, mesmo que não seja o melhor momento, ou a gente esteja sentindo mais confortável para manter. É mais ou menos um embaralhamento aí de vontades, onde há uma necessidade de equilibrar o que eu quero com o que é melhor para todos. E assim a gente consegue se equilibrar. É quase como se dentro de um formigueiro, cada uma das formigas é um leão, que é uma operária, é um animal, é um ser que está cheio de vontade de ajudar um coletivo, que acaba que esse coletivo se torna um. E é mais ou menos sobre isso, essa transição, essa oposição leão e aquário. Enquanto que um é o sol escaldante, que nos faz ter clareza sobre o nosso caminho, sobre aquilo que a gente quer manifestar, aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente quer conquistar, é um período onde a gente tem muitas clarezas sobre os nossos rumos da vida, o que a gente busca conquistar e o que a gente é de verdade. Ao longo desse período de lua cheia dessa semana, a gente pode encontrar aí com alguns entraves, ou alguns conselhos, ou oportunidades, ou desafios aparecendo aí das pessoas próximas daquelas que a gente se relaciona. E como eu escrevi lá no post do Instagram, se Leão é o rei, Aquário é o povo. Então, enquanto Leão é o eu, Aquário é o nós. E é nesse eixo entre o que eu quero e o que nós queremos que nós atravessaremos aí os próximos dias. Além disso, nessa semana nós temos bastante agito. Nessa terça-feira, Mercúrio vai entrar no signo de Leão, o que vai intensificar esse senso de clareza, essa percepção de caminho de forma fluida. Na verdade, é um chamado para que sejamos verdadeiros com a nossa palavra. Quando a gente tem muita coisa em Leão, assim, significa que a gente não está conseguindo lidar muito bem com coisas que estão subentendidas ou que estão nas entrelinhas. E também é um chamado para que não se converse, não se fale, não se alimente papos que não estão muito bem contados ou estão meio histórias, são tendenciosas, que a gente precisa investigar muito para poder entender. Quando a gente tem muita coisa em Leão, a gente precisa que as coisas sejam claras, bem definidas, diretas. Além disso, nessa quarta-feira, nós teremos a entrada de Júpiter, que anda retrógrado já desde o mês passado, que estava em Peixes, ele vai voltar para Aquário. E esse é um chamado muito claro, assim, é um dos posicionamentos clichês que indica pra gente que a gente ainda não entendeu exatamente como agir em sociedade. É quase como se tivesse algo do coletivo que ficou para trás e esse Júpiter está precisando andar para trás para que a gente resolva essa circunstância social, essa circunstância política, as nossas insatisfações sociais, para que ele depois consiga voltar para Peixes, andando para frente dessa vez. E isso só vai acontecer lá no dia 18 de outubro, então a gente tem alguns meses aí em que o signo de Aquário vai ficar bem exaltado e todas as nossas insatisfações sociais
Também. Até porque teremos 2 luas cheias em Aquário. A próxima lua cheia também será lá no dia 22 de agosto. E eu também já falei sobre isso lá no meu Instagram. A partir dessa quarta-feira, dia 29 de julho, o planeta Marte vai entrar no signo de Virgem, onde vai ficar até o dia 14 de setembro. Tem um bocado de tempo aí para que a gente consiga se adaptar às novas formas, o novo método mais adequado para guerrear e atravessar a nossa rotina, os desafios do nosso cotidiano, de forma a tirar mais proveito. Na verdade, esse é um posicionamento que nos chama para filtrar aquilo que está em excesso. Enquanto que Marte, que é um planeta de ação, de movimento, ele tende a indicar no nosso mapa astral, ou então na efemérides como um todo, como que a gente precisa agir para tirar o melhor proveito da nossa ação, para que a gente não se canse logo. A gente precisa adaptar a forma de agir, a forma de guerrear, para que não se perca a energia, porque para Marte fazer a mesma coisa durante muito tempo não dura muito tempo. E o signo de Virgem é um signo de limpeza. Como o próprio nome diz, Virgem é uma coisa limpa, uma coisa pura, uma coisa simples, direta ao ponto, eficiente, eficaz. E Marte em Virgem é um chamado para que a gente filtre, que a gente tire, que a gente dê uma forma de peneirar o que não é necessário nesse momento, o que é excesso de bagagem. E aí acaba que a gente fica se preocupando com coisas demais, com projetos demais, com coisas demais para fazer, quando será muito mais proveitoso se você escolher um, dois ou três, e focar toda a sua energia em projetos menores, mas que são de fato essenciais. E o essencialismo é uma palavra assim, muito forte para marcar essa entrada de Marte em Virgem, ainda mais com isso tudo que está em Leão, ainda mais com essa lua em Aquário que está trazendo essas revoltas. A gente tem que tomar muito cuidado para não se inflar de preocupações, para não se inflar mentalmente, psiquicamente, com questões, com questionamentos sobre a vida. É hora de agir com mais disciplina, com mais dedicação, e para que seja sustentável fazer as coisas com disciplina, é preciso que sejam poucas coisas que são realmente essenciais para você. O que não foi importante, não é agora, guarda na gaveta e depois você volta para resolver isso. Assim, de uma forma geral, o ensinamento que eu tiro disso tudo que a gente está atravessando essa semana está muito relacionado com o entendimento de que a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez. É necessário um pouquinho de calma, um pouquinho de espera, porque tem coisas em fila. Existem algumas questões do passado, e principalmente sobre as nossas relações sociais que a gente precisa resolver, encaminhar, direcionar. E depois se preocupar com a criação de novos projetos para a gente se envolver. Esse essencialismo como marca de Marte em Virgem pede para que a gente peneire com bastante atenção o quanto de energia que a gente está doando para as pessoas, para os trabalhos, para casa, e tente equilibrar isso tudo de uma forma geral. E também lembrar que a gente não consegue agradar a todos, a gente não consegue resolver todos os problemas de uma vez. Tudo isso está pedindo um certo nível de equilíbrio, onde você não se dilua entre tudo aquilo que você se comprometeu a fazer e nem que todas as pessoas ao seu redor, os compromissos de trabalho, compromissos de relacionamento, demandem mais do que você pode dar. Sem esquecer de que a gente está num Sol em Leão, né, num período leonino, se posicionar, se colocar, enfim, colocar o pé e fincar ele de uma forma a não permitir a invasão territorial de outras coisas externas, não permitir que coisas externas te desequilibrem, é o principal ensinamento dessa semana de forma geral. Bom, gente, no geral é isso, esses são os principais posicionamentos astrológicos da semana. E vamos acompanhando aí no Instagram, porque eu vou dissecando tintim por tintim. O link estará na descrição. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Super obrigado por ouvir até agora. Vejo você no próximo vídeo e tchau!